Olá, alunos! Vamos aqui então responder mais um exercício, né, relacionado ao estudo de combinações. O exercício diz o seguinte: sobre uma circunferência marcam-se 10 pontos distintos, tudo bem? Bom, galera, letra A, ele fala o seguinte: quantos segmentos de reta podem ser construídos com extremidades em 2 desses pontos? A letra B, quantos quadriláteros convexos podem ser construídos com vértices em 4 desses pontos? Bom, galera, vejam que a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, né, é a gente construir aqui uma circunferência e tentar entender o que está acontecendo. Então, eu tenho aqui uma circunferência, beleza? E aí, pessoal, eu tenho aqui, por exemplo, o meu ponto A, certo? Eu tenho aqui o meu ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, ponto G, ponto H, ponto I, e tem aqui o ponto J, certo, galera? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aí, os nossos 10 pontos na nossa circunferência, beleza? Vamos responder aqui então, né, pessoal, primeiro a nossa letra A. Ele diz o seguinte: quantos segmentos de reta, né, podem ser construídos com extremidades em 2 desses pontos? É óbvio, né, pessoal, o segmento de reta aqui, né, quaisquer 2 pontos definem um segmento de reta, certo? Então, olha só, galera, por exemplo, se eu tiver esse segmento de reta aqui, certinho? Veja que eu fiz a mão livre e ficou um pouquinho torto, tá, pessoal? Mas isso aqui é um segmento de reta, ou seja, o HE é um segmento de reta. E nós temos aqui, por exemplo, esse outro segmento de reta, o GJ é um segmento de reta. Agora, percebam o seguinte, galera. O segmento HE é a mesma coisa que o EH. Vocês concordam que eu estou falando do mesmo segmento de reta? E se você tem lá o JG, pessoal, eu estou falando de um segmento de reta diferente? Não, pessoal, não estou falando de segmento de reta diferente. Então, tanto faz você pegar aqui e olhar para o H e para o E, certo? Como olhar para o E e depois para o H, nós estamos falando do mesmo segmento de reta, certinho, pessoal? Então vejam, tá, que a ordem em que você escolhe o início ali, né, para traçar o seu segmento de reta, isso não vai interferir, porque você vai estar falando do mesmo segmento de reta. Então vejam que neste caso, pessoal, nós estamos sim falando de combinações, correto? E aí vamos lembrar aqui da nossa regrinha: combinação de n elementos tomados P a P vai ser igual a n fatorial sobre P fatorial menos n, que multiplica n menos P fatorial, beleza? Então essa é a nossa regrinha. Se quiser lembrar lá da brincadeira, né, Carlos não pode namorar, por que não pode? Né, você tem aí a nossa regrinha, ok? Agora vejam, pessoal, que para calcular a letra A, nós vamos fazer a combinação de 10 elementos, porque eu tenho 10 pontos, tomados 2 a 2, certo? Quando eu faço essa combinação, tá, eu vou descobrir a quantidade de segmentos de reta que dá para formar aqui. Então veja que vai ficar assim, ó, 10 fatorial dividido por 2 fatorial, certo? Que multiplica aqui o meu 10 menos o 2 fatorial. Percebam, pessoal, que eu vou ter assim, ó, 10 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica aqui, ó, o meu 8 fatorial, certinho? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que abrir o meu 10 fatorial, tá, pessoal, até chegar lá no 8 fatorial. Então vai ficar assim, ó, 10 vezes o 9 vezes o 8 fatorial, certinho? Dividido por 2 fatorial, certo? E aqui o meu 8 fatorial. Vejam, pessoal, que o 8 fatorial com 8 fatorial simplifica. Lembrem-se, tá, que o nosso 2 fatorial é o 2, e esse 2 fatorial com esse 10 pode ser simplificado para um 5, correto? E aí vejam, tá, pessoal, que a minha combinação de 10 elementos tomados 2 a 2 vai ser 5 vezes o 9. E 5 vezes o 9 vai ser 45. Ou seja, pessoal, vai dar para formar 45 segmentos de reta aqui, certo? Ou seja, então com esses 10 pontos dispostos nesta circunferência, tá, galera? Dá para formar 45 segmentos. E isso aqui foi o resultado da letra A, beleza? Bom, galera, já a letra B pergunta o seguinte: quantos quadriláteros, né, convexos podem ser construídos com vértices em 4 desses pontos? Muito bem, pessoal, então veja bem, se eu quero aqui um quadrilátero, eu vou ligar aqui o ponto A, né, ao ponto J, o ponto A ao ponto B, o ponto B ao ponto C, e eu vou ligar aqui, pessoal, agora, ó, o meu ponto J ao meu ponto C. Então eu tenho aqui, ó, este quadrilátero, correto? Agora, pessoal, percebam que eu tenho aqui o quadrilátero A, B, C, J. Percebam, pessoal, que o quadrilátero ABCJ, né, foi um quadrilátero que eu comecei a minha observação no ponto A. Mas percebam, tá, que se você tem lá o BCJA, eu estou falando do mesmo quadrilátero. Se você tem lá o CJAB,
nós estamos falando do mesmo quadrilátero. Então vejam que a ordem aqui, tá, pessoal, em que você observa os pontos, isso não interfere, você está falando do mesmo quadrilátero. O que que significa? Que nós temos aqui então uma combinação de 10 elementos tomados 4 a 4. E aí você vai fazer assim, ó, 10 fatorial dividido por 4 fatorial, né, que multiplica o nosso 10 menos o 4 fatorial, certinho? Então a nossa combinação de 10 elementos dispostos 4 a 4 vai ser assim, ó, 10 fatorial sobre 4 fatorial, né, pessoal, que multiplica ali o 10 menos não precisa nem desse parênteses, né, 10 menos o 4 vai dar 6 fatorial. E aí eu vou abrir o meu 10 fatorial, pessoal, até chegar no 6. Vai ficar assim, ó, 10 vezes o 9, vezes o 8, vezes o 7, vezes o 6 fatorial, beleza? Dividido pelo 4 fatorial, certo? Vezes aqui o meu 6 fatorial. E esse, né, 6 fatorial com 6 fatorial simplifica, correto? E aí vejam, pessoal, que eu tenho o seguinte ali agora, olha, combinação de 10 elementos tomados 4 a 4 vai ser igual a 10 vezes o 9 vezes o 8 vezes o meu 7, dividido por 4 fatorial. Galera, vamos abrir o 4 fatorial? 4 vezes o 3 vezes o 2 fatorial, certinho? Eu vou parar aqui no 2 fatorial, tá, pessoal? Porque eu já sei que ali, né, o 2 fatorial já é o 2, certo? Bom, pessoal, percebam que este 4 com este 8 dá para simplificar. E aí, pessoal, 8 dividido para 4 vai dar o 2. E olha só, galera, eu sei que esse 2 fatorial dá para simplificar com esse 2 fatorial, certinho? Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, nem precisa colocar. E mais, pessoal, vejam que eu tenho aqui, então, ó, o meu 3, que dá para simplificar aqui, galera, ó, com o meu 9, que eu sei que 9 dividido para 3 vai dar 3. E percebam então, tá, pessoal, que eu fiquei agora, né, com uma multiplicação muito tranquila para fazer ali, ó, a combinação de 10 elementos dispostos 4 a 4 vai ser o seguinte, 10 vezes o 3 vai dar 30. E 30 vezes o 7, pessoal, isso vai dar 210. Ou seja, galera, dá para formar aqui então, ó, 210 quadriláteros, tá, pessoal? Com esses 4 pontos aqui, né? Se a gente for, né, formar aqui, a gente pega 4 pontos quaisquer da nossa circunferência, dá para nós formarmos aqui então, pessoal, 210 quadriláteros. Beleza, pessoal?